Neste vídeo, uma breve biografia de Charles Finney, figura central do Segundo Avivamento entre os séculos 18 e 19 nos Estados Unidos e na Inglaterra. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Charles Finney foi o mais famoso avivalista da sua geração. Rompeu com o seu presbiterianismo de origem e abraçou o arminianismo. Criou e divulgou técnicas de avivamento ou novas medidas, apelos, banco dos ansiosos, séries de conferências, além de ter exercido grande influência sobre o evangelicalismo e o pentecostalismo. Nascimento, profissão, conversão, batismo com o Espírito Santo, denominação, ministério, fogo dos 9 anos, casamentos, empregos, teologia arminiana, novas medidas, críticas, último sermão, morte e legado. Finney nasceu em Warren, estado de Connecticut, no dia 29 de agosto de 1792, um ano após o falecimento de John Wesley. De uma família descrente, se criou em um lugar onde os membros da igreja conheciam apenas a formalidade fria dos cultos. Advogado de profissão, encontrou nos seus livros de jurisprudência muitas citações da Bíblia e aí comprou um exemplar com a intenção de conhecer as Escrituras. No dia 10 de outubro de 1821, teve sua experiência de conversão aos 29 anos após travar uma batalha interior enquanto ele orava sozinho num matagal. Mais tarde, no mesmo dia, ele foi batizado no Espírito Santo numa experiência que ele relatou na sua autobiografia. Em certo dia, um poderoso batismo do Espírito Santo, que à semelhança de uma onda de energia, percorreu todo o meu ser, parecendo vir em ondas de amor líquido. Na manhã seguinte, ele informou ao seu primeiro cliente: "Não posso mais defender sua causa. Tenho um chamado para defender a causa do Senhor Jesus." Recusando-se a assistir aulas no seminário de Princeton ou qualquer outro seminário, Finney começou a promover avivamentos na parte norte do estado de Nova York. Um de seus mais populares sermões era: "Os pecadores estão obrigados a mudar seus próprios corações." Membro de uma igreja presbiteriana, em 1823, Finney se tornou ministro do Evangelho na Igreja Presbiteriana St. Lawrence. Em 1832, Finney começou a pastorear uma igreja presbiteriana em Nova York, ao mesmo tempo em que era evangelista em cidades mais distantes. Fogo dos 9 anos foi um processo conhecido nos livros de história e ocorreu entre 1824 e 1832, como uma série de reavivamentos que começou a varrer o nordeste dos Estados Unidos. Naquele período, ele administrou reuniões de reavivamento ao longo das chamadas cidades orientais: Governor, Roma, Utica, Ruivo, Troy, Wilmington, Filadélfia, Boston e Nova York.
Finney abriu o caminho para evangelista de massa, como, por exemplo, Dwight Moody Belisand. Finney ficou viúvo 2 vezes e teve 3 esposas. Casou-se com Lydia Rice Andrews, com quem teve 6 filhos. Ela morreu em 1847. Depois casou-se com Elizabeth Forexan, que também faleceu, e por último com Rebecca Ellen Reel. As 3 compartilharam do trabalho de reavivamento, acompanhando-o nas viagens e nos ministérios paralelos. Durante os anos de 1851 a 1866, Finney foi diretor do Colégio Oberlin e ensinou a um total de 20.000 estudantes. Dava mais ênfase ao coração puro e ao batismo com o Espírito Santo do que à preparação do intelecto. O Seminário Teológico Oberlin, naquele estabelecimento, Finney foi professor de teologia sistemática e teologia pastoral. Considerado como o pai do avivamento moderno, Finney representa o período de mudança do calvinismo para o arminianismo como a teologia dominante para o evangelismo. As novas medidas incluíam o Banco dos Ansiosos, precursor do atual apelo para vir à frente do púlpito. Táticas emocionais que levavam as pessoas a sentirem-se desesperadas e chorarem, e outros incentivos, como ele e seus seguidores os chamavam. Finney se tornou mais e mais hostil ao presbiterianismo, referindo-se de maneira crítica, na introdução de sua obra Teologia Sistemática, à Confissão de Westminster e a seus elaboradores, como se eles tivessem criado um periódico papal e elevado a sua confissão e catecismo ao trono do Papa, ao lugar do Espírito Santo. Uma das críticas era que toda a sua teologia girava em torno da moralidade humana. Finney acreditava que Deus exigia a perfeição absoluta. Ele não apenas abandonou o princípio fundamental da reforma, a justificação, como também rejeitou as doutrinas que têm sido acreditadas por católicos e protestantes, tais como o pecado original e a expiação vicária. Por isso, Finney não é simplesmente um arminiano, mas um pelagiano. Especialmente através do evangelista Charles Finney, o reavivalismo adotou uma teologia centrada no homem e encontrou métodos adequados para isso. Ao colocar a salvação nas mãos do indivíduo endurecido, o evangelista precisava de novas medidas suficientes para induzir o arrependimento. Como Richard Hofstadter observou, o sistema de estrelato não nasceu em Hollywood, mas no rastro das cruzadas de evangelismo. O foco não estava tanto no evangelho e nos meios da graça apontados por Deus, mas no evangelista e em seus métodos para produzir avivamento. Resultados do avivalismo de Finney foi a divisão dos presbiterianos nos estados de Filadélfia e de Nova York em facções calvinistas e arminianas. No domingo 16 de agosto de 1875, pregou o seu último sermão. Vítima de um problema cardíaco, faleceu no dia 16 de agosto de 1875, aos 82 anos, faltando-lhe apenas 13 dias para completar 83 anos de idade. Finney foi instrumental no Grande Avivamento de 1857 a 1858 dos grupos de oração, que se espalhou por 10.000 cidades e municípios, resultando na conversão de pelo menos 1 milhão de pessoas.
Somente entre janeiro e abril de 1858, 100 mil pessoas foram salvas nestas reuniões de oração ao meio-dia. Mais de 85 pessoas de cada 100 que se convertiam sob a pregação de Finney permaneciam fiéis a Deus, enquanto 75 pessoas de cada 100 das que professaram conversão nos cultos de algum dos maiores pregadores se desviavam. Durante os 40 anos em que atuou como evangelista, escreveu 17 livros, 4 deles impressos até hoje. O mais significativo deles foi, sem dúvida, Teologia Sistemática, considerado por muitos a maior obra sobre teologia escrita após as Escrituras.